Olá, a paz e a graça do nosso Senhor a todos vocês. O programa Semear de hoje conta com um montenegrino, casado com a Carla Dias, o nosso querido pastor Luan Dias. Tudo bem, pastor? Graça e paz, tudo bom? Muito feliz de estar aqui, estou muito feliz mesmo de poder estar aqui, né? Podendo estar aqui conversando, né? Um pouco mais. E desde já quero agradecer a oportunidade de poder estar aqui. Eu que agradeço por sua participação. O pastor jovem aqui, o pastor dos jovens. Jovem. Vejo que é mais a parte dos jovens mesmo que tu trabalha, né? No início foi. Hoje já o Senhor já está nos levando a cuidar de famílias inteiras, né? Desde o pai, a mãe, né? Antes era mais os jovens, agora a gente já está conseguindo, o Senhor tem nos dado graça para lidar com a família inteira. Glória a Deus, através dos jovens você está atingindo. Através dos jovens. E aqui em Montenegro é muito importante a questão dos jovens, né? A gente abraçar ali, porque para o mundo tem várias opções, né? Eles têm várias opções para o mundo, mas para o nosso Senhor, para a igreja, às vezes eles se sentem acuados, não tem muitas opções, né? Algumas igrejas não têm grupo de jovens ou não têm o preparo para acolher os jovens. É muito importante o teu trabalho com eles. Na verdade, realmente isso é muito importante colocar, né? Montenegro, na verdade, não só nós, existem muitas igrejas aqui que fazem um trabalho extraordinário com jovens, né? A igreja da onde eu vim, né, a Cross, que era o Caverna antigamente, ela faz um trabalho extraordinário com jovens, né? O pastor André ele tem uma missão muito grande na questão com jovens. Então eu vejo que isso agrega muito para o conhecimento, né, e para o que nós estamos fazendo hoje, mediante tocando a obra, né? Eu vejo que os jovens realmente eles têm muitas opções, né? Sempre é dado muitas opções, mas isso não vem de agora. Eu vejo que os jovens hoje, o que falta para muitos, assim como faltou para nós, o que a gente tem trabalhado muito nesse tempo, é a questão de amor e paternidade, né? Que tem abrido essa questão para os jovens aqui em Montenegro. A questão de ser um pai, muitas vezes, do que acolher e ensinar, do que muitas vezes impor, sabe? Sim. Então eu vejo que às vezes a pressão acaba matando muito os jovens dentro de uma igreja, né? A gente não está preparado para assumir muitos papéis, né? Que a gente coloca expectativa, né? A gente que tem um jovem dentro da igreja, a gente quer ver ele avançar, quer ver ele se tornar alguém maior do que nós, muitas vezes. Muitos pastores são assim, né? Creio que muitos pastores que vão nos assistir, que estão nos assistindo, eles sabem disso, né? Que as expectativas de um pastor é que a sua ovelha, o jovem dentro da igreja, se torne maior que ele, né? E aí, muitas vezes, a gente acaba colocando a nossa expectativa nele, né? Sem colocar a expectativa naquilo que Deus está trabalhando naquele momento. Então eu vejo que isso é muito importante para Montenegro, né? Ainda mais para nós estarmos aqui hoje conversando, né? Eu vejo que o trabalho da TVMU é muito lindo, o Semear é muito lindo, pro que é proposto para Montenegro. Montenegro precisa reconhecer e entender que tem um lugar, que tem recurso, tem pessoas que estão cuidando. É muito, muito gratificante mesmo, parabéns. Obrigada. E me conta então um pouco da tua trajetória. Como foi para o ministério? O que te levou para dentro da igreja? Desde pequenininho tu ia? Como é que foi o teu crescimento? Do meu período de criança, assim, eu não tenho muitas recordações. O que eu sei é o que foi contado para mim, que foi passado para mim, né? Tanto da questão de profecias, de pessoas que oraram sobre a minha vida, né? Declararam palavras sobre a minha vida. Mas quando eu era pequena, minha mãe frequentava a quadrangular do pastor Pires, né? E a minha mãe conta que um certo dia foi profetizado sobre a minha vida, né? A questão de cuidar de pessoas, a questão de ser um pastor, né? E, na verdade, na minha vida, eu nunca achei que eu ia chegar nessa questão, né? Eu não fui descobrir isso só depois de ser ungido pastor ou de estar dentro de uma igreja. Na verdade, quando eu era um pouco menor, eu sempre fui apaixonado por arte, né? Então eu sempre fui envolvido com dança. Então Montenegro, muita gente me conhece pela dança. Não por, que o Luan é pastor. Nem poucas pessoas, né? Porque eu me tornei pastor esse ano, na verdade, né? Sou bebê ainda como pastor, né? Então, muita gente me conhece pelas artes, pela dança, por projetos sociais, por estar envolvido na cultura hip hop. Então, por muito tempo, eu
vivi isso, essa vida, né? Então eu conheci todo o lado da arte, tanto o lado bom quanto o lado ruim, né? Que, querendo ou não, existe, né? Sim. A questão de competitividade, a questão de ego, de estar à frente de algumas coisas, de querer ser o melhor e etc. Então, eu cresci nesse meio, eu cresci no meio da arte ali. E eu escutava nos domingos de família, assim, as pessoas falar, sabe? Uma vez, em algumas ocasiões, a minha mãe lançava essa palavra, falava, quando era pequena a gente ia na igreja lá. Quando entrava no assunto de igreja, né? A gente ia e era tremendo e foi liberado sobre a tua vida. Então eu sabia que existia isso, mas não sabia que... Eu ainda não entendia como Deus trabalhava. Então eu aproveitei tudo que tinha para aproveitar. Eu bem assim posso dizer, né? Eu era muito brigão mesmo, essa coisa de jovem, de estar na rua brigando. Então às vezes quando a gente vê esses vídeos, né, que estão no Facebook dos jovens bebendo e brigando, eu já tive lá, já tive daquele lado. Sim. Eu já tive fazendo as mesmas coisas, né? Eu acho que eu fiz tudo que um jovem moderno, posso te dizer, que vive lá fora faz, né? Gosta de fazer o que as companhias levem a fazer. E eu vivi muito dentro disso. E aí um certo dia isso saturou, chegou no limite na minha vida. Saturou tanto que eu fiquei com a bendita, na boca de todos, depressão. Então eu entrei no meu último, assim, eu fiquei mal. E foi nesse tempo, de quando eu não podia fazer mais nada, que Deus ele pôde fazer algo na minha vida. Que eu cheguei no meu limite, né? E um certo dia, andando aqui no centro, né? Um certo dia que eu estava no meu último, esgotado, um rapaz que era líder de célula, né? O Giovanni, que até hoje amo ele. O Giovanni, ele me encontrou e me convidou para comer um lanche. E foi assim. Me convidou para comer um lanche, cuidou de mim aquele dia, e eu estava perambulando por aí, e ele me levou para casa dele, me cuidou de mim, né? Me deu café, cuidou de mim, e foi transformando a minha mente. Então eu conheci uma célula, comecei a frequentar os cultos, né? Na época na IBNA, no Caverna Montenegro, e comecei a frequentar a célula, frequentar culto, passei pelos processos que tem que passar, encontro com Deus e tudo mais, né? E fui me apaixonando por Jesus. Fui me apaixonando, né? E passei por todos os processos, até o mesmo processo de estar e de repente largar a igreja, né? Para um jovem, que é quando a gente não aguenta mais, chega aquele momento que a gente fica, tá, e agora? Eu tô tentando, mas tinha pressão de todos os lados, né? E as vontades também voltavam, tanto de beber quanto de festa, farra, né? Então é uma luta muito intensa para um jovem. E eu passei por toda essa luta, né? Eu enfrentei toda essa luta de frente. E Deus foi trabalhando, foi trazendo maturidade, foi trazendo tratar, né? Ainda estou nessa linha de maturidade, ainda vejo que ainda estou nessa linha de tratar de Deus na minha vida. Creio que vai ser até que Ele volte para nos buscar esse tratar e essa maturidade. Mas olhando para hoje já consigo ter mais amor, mais compaixão. E aí foi assim que foi surgindo. Fui me apaixonando, fui entrando para dentro disso, fui permanecendo, né? Que é uma palavra meio difícil hoje, né? Sim, permanecer. E o Senhor ele foi acrescentando aos poucos dentro de mim. E aos pouquinhos foi crescendo essa paixão. E agora, quando estourou a pandemia, o ministério veio de diminuir, acabou crescendo mais. Glória a Deus. E a gente conseguiu cuidar de alguns jovens na pandemia, meio que online, assim, fazendo bastante transmissão, fazendo bastante live. E a gente conseguiu dar uma focada. E aí eu acabei me tornando pastor nesse meio tempo, fui ungido, fui levantado. E hoje estou com a Seven daí. E esse momento, fui ungido, fui levantado. Como é que foi esse momento para ti? Esse momento foi, assim, não digo assim que foi desejado. Não foi desejado, sim, não foi desejado. Na verdade, eu vejo que tudo que aconteceu foi Deus, né? Tudo que aconteceu foi Deus. Hoje nós, a Seven, não estamos mais dentro do ministério onde nós fomos levantados. Né? Nós não participamos, mesmo que nós amamos e respeitamos esse ministério, nós amamos mesmo e respeitamos o pastor que é à frente desse ministério. Nós não estamos mais lá, mas para nós hoje é tudo novo também, tudo novo, e tudo que a gente
está fazendo, né? Nós somos gratos também. E nesse tempo de ser levantado, né? Eu vejo que foi realmente Deus. Porque olhando para a minha vida, olhando para a vida da minha esposa, olhando para o ministério, e olhando para tudo que Deus vem fazendo nesse tempo no ministério, eu vejo que só poderia ser Ele. Não tem nada que eu possa falar e botar o dedo e dizer, não, isso aqui fui eu, sabe? Eu sou capaz para isso aqui. Não vejo assim. Acho que foi Ele mesmo. Tudo Deus capacita, Deus Capacita. traz, né? E por que Seven? Seven, por causa que, na verdade, o ministério começou como uma célula, né? Eu era líder de célula e nessa célula era somente eu, minha esposa e mais um menino que toca violão. E essa célula a gente foi cuidando, foi cultivando e a gente entrou em oração pelo nome de célula. A gente queria um nome de uma célula. E um certo dia esse nome veio, Seven Ministry. Só que na época ficou meio que em cima porque já existia, né, a ONI, do pastor Alessandro Vilas Boas, que era a ONI Ministry, né? Aí veio a Seven Ministry e a gente começou a estudar qual era a relatividade, porque Deus falava de Seven, né? E começou a gente entender as perfeições de Deus, né? Sobre o tempo de descanso, que para muita gente, as pessoas não entendem o tempo de descanso, né? Sim. É a questão do sétimo dia, de contemplar o que Deus criou, tudo o que Ele fez, ter um momento de descanso, um momento de desfrute com Ele, com a família. Então, tudo isso foi agregando. Então, a gente pegou o Seven, né, para remeter esse 7 do sétimo dia, e Ministry, né, de ministério. E aí Deus foi acrescentando em cima disso. Aí foi trabalhando. Bem interessante, um nome diferente, né? E bem interessante mesmo, bem legal. E sobre os projetos que tem, ele vi que tem projeto Imersão, projeto Rua 8. O que são esses projetos? O Imersão não é liderado por mim, é liderado por um dos discipuladores da igreja, né? Ele é à frente, o Senhor deu para ele e ele trabalha nisso. O Imersão, o Rodrigo Fiuza, ele vai até as escolas e ele apresenta Cristo dentro das escolas. Ah, que legal. Então, desde ser aquele culto dentro da escola, eles têm um momento de conversa com os alunos, um momento de interação, né? Então, eles vão ali vendo como é que as pessoas estão em casa. É mais um momento de escutar do que falar. E aí a gente acha uma brecha para poder orar pelos jovens, para poder estar apresentando Jesus, né? Apresentando sem aquela condenação, sem aquela parte de só, né, querer dizer tu tem que mudar. A gente vai naquela parte de dar o apoio, de escutar. Estamos aqui para te escutar. E o Imersão faz esse trabalho. O Imersão, ele faz uma imersão de Cristo dentro da escola, dentro da faculdade, dentro de lugares de trabalho, né? E o Rua 8 daí é liderado por mim, né? O Rua 8 ele surgiu em 2017, o Rua 8, né? E o Rua 8 é um culto nas ruas. A gente faz, agora a gente não está fazendo para respeitar a pandemia por causa da aglomeração, mas a gente faz os cultos na rua toda sexta-feira, né? Às 8 horas a gente se reunia na esquina da farmácia ali, São João, e a gente fazia um culto ali. Só os jovens, a gente ia ali tomar um refri, falar de Cristo, tocar um violão e ficava ali. E era só isso, né? E a gente aproveitava que as pessoas passavam por ali para conversar com elas, né? Não só evangelizar, mas conversar. Às vezes nem falávamos de Jesus para as pessoas, falávamos somente daquilo que Ele fez em nós. Não esporadicamente você precisa aceitar a Cristo, sabe? Mas a gente deixava brecha para a curiosidade delas vir até Jesus. Então a gente ficava ali. E o Rua 8 foi surgindo assim. Legal, muito bem. Nós encerramos aqui nosso primeiro bloco, já voltamos mais com o pastor Luan.